Tem uma coisa, gente, que quase ninguém fala, mas que pode estar drenando a sua energia todos os dias. E não é falta de tempo, não é preguiça, não é falta de disciplina, mas sabe essa sensação constante ali de que mesmo quando você escolhe algo, você está deixando alguma coisa de lado, você está perdendo outra coisa, né? Vamos lá, você pega ali um livro para você ler, e ao invés de você mergulhar ali naquela história, né, no conteúdo todo, você fica ali, ai meu Deus, será que esse livro é o que eu devia estar lendo agora? Será que eu devia estar lendo outro, né? Será que eu estou desperdiçando o meu tempo? E isso vale para tudo, gente, não é? É livro, é filme, é curso online que a gente compra um, aí fica pensando no outro, ou vai assistir um, fica pensando no outro, enfim. Sabe aquela situação clássica assim, quando você vai abrir ali a Netflix, você quer ver um filme, você abre ali e aí fica zapeando, abre outra streaming lá e fica ali só vendo o trailer, 1 hora ali você chega e fica com desgosto ali de estar aquele tempo todo sem conseguir escolher com gosto porque tá sempre pensando no outro. E com trabalho é muito comum. Com lazer, gente, até com lazer, será que eu descanso aqui no meu quarto quietinha, ou será que eu descanso lá junto do pessoal, ou será que eu descanso indo em algum lugar, enfim, né? É como se a gente estivesse sempre ali com uma aba aberta em segundo plano, várias abas abertas em segundo plano. E o resultado ele pode ser bem duro, porque assim, a gente até escolhe, mas a gente nunca tá inteira naquela escolha. E eu vou falar uma coisa que pode parecer estranha, mas assim, é bem verdade, assim, porque o problema não é o excesso de opções. É claro que a gente tendo ali, né, várias opções, o processo de decisão ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas não é isso. É porque a gente nunca consegue estar presente ali naquilo que a gente escolhe. A questão é a nossa incapacidade da gente se comprometer com o momento presente, com aquela nossa escolha. E se isso que eu tô falando ali já tem a ver com a sua vida, então dá um like aqui no vídeo, coloca ali o like porque você sabe que isso ajuda aí para outras pessoas, né? Isso ajuda demais a gente que tá criando conteúdo aqui com muito carinho. E aí, gente, voltando lá, né? Eu queria trazer uma coisa assim bem específica, né? E se a gente for olhar para os grandes mestres, né, para as referências que a gente tem, se a gente for pegar lá Jesus, né, se a gente olha no Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar algumas coisas como: não andeis ansioso pelo dia de amanhã, né? Ninguém serve a 2 senhores. Aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração, né? E Jesus, ele estava falando ali não só de dinheiro, né, de riqueza e tudo, isso serve também para atenção, né, para presença, para inteireza, né? Então a ansiedade ali nesse ponto de vista não é só um medo do futuro, né? Não é só eu tô lá na frente, né, vivendo lá na frente, é dividir o coração. Quando a gente está aqui fisicamente, mas o nosso coração ele está em outro lugar, ou dividido em vários lugares, né? Querendo viver várias possibilidades ao mesmo tempo e no final a gente não vive nenhuma. E agora deixa eu te levar para uma cena assim muito real, né? Se você é a louca dos livros, voltando lá nos livros, se você gosta de ler que nem eu, talvez você se identifique com essa cena, que é quando você vai numa livraria ou você abre lá a Amazon, ou você olha para a sua estante ali de livros, você vai ver que tem livros ali que você comprou com intenção, livros que alguém indicou, né, livros que você sentiu que precisaria, né, que tinha a ver com aquilo que você estava estudando ou querendo desenvolver naquele momento, e aí você pega um livro para ler, você escolhe um, você senta, você abre esse livro, e daí 5 minutinhos depois, né, como se viesse um incômodo ali, né, quase que uma coceirinha ali, um ruído de fundo, que é a coceira da possibilidade. Será que esse é o livro certo para agora? Será que eu devia estar lendo aquele outro que fala mais sobre isso? Ou esse aqui tá bom, mas será que é esse o livro que vai me trazer aquele insight, aquilo que eu preciso? E aí a gente já começa a ler, gente, meio frustrada. Não porque o livro é ruim, mas porque a gente entrou nele sem entrega. É o coração dividido, é esse coração dividido que está provocando essa coceirinha chata, esse ruído de fundo. Então, quando o nosso coração está dividido, a gente não escolhe com presença. Assim, a gente até escolhe alguma coisa, a questão não é essa, mas a gente não escolhe
sem renunciar às outras possibilidades. E se a gente vai lá para Eckhart Tolle, do Poder do Agora, né, eu gosto muito dele, ele fala uma coisa que casa muito com isso que a gente está falando aqui, né? Ele diz que o sofrimento psicológico nasce da não aceitação do momento agora, né? Do momento presente. Então ele explica ali que num nível mais profundo, o sofrimento ele não vem do que está acontecendo, né? Mas ele vem da nossa resistência interna àquilo que está acontecendo. Quando a gente diz ali, a gente fica lá na nossa mente, isso não tinha que ser assim, né? Isso devia ser diferente. Enfim, né? 1000 historinhas que a gente fica se contando, a gente cria ali meio como se fosse uma fricção energética, sabe? A realidade, ela quer ir numa direção enquanto a gente está ali com a nossa consciência ali tentando empurrar ela para um outro lugar, né? Para um outro sentido. Então essa resistência, ela vai fragmentar a nossa atenção, vai drenar a nossa energia vital, né? Vai manter a gente ali preso ali numa tensão contínua, né? Então aceitar o agora, aceitar o momento presente, na visão do Eckhart, não é uma resignação, uma passividade, assim, uma coisa, né, preguiçosa. Não, é um ato de alinhamento. É parar de lutar contra o momento presente, né? Aquela energia que antes você gastava ali em oposição, agora você pode usar ela em presença, né? Em clareza, em ação constante. Então, quando a mente ela se aquieta, né, do momento que a gente aceita ali o momento presente, o corpo ele vai acompanhar, o corpo ele vai relaxar, né, e a vida volta a fluir, não porque tudo ficou perfeito, né, mas porque não tem mais aquela guerra interna dentro da gente. E aqui vamos colocar isso mais na prática. Na verdade, gente, a gente pode dizer que a gente sofre ali porque a gente não quer pagar o preço de uma escolha. Não quer pagar o preço da renúncia que uma escolha implica, né? Só que isso é muito impossível, porque, gente, toda escolha verdadeira, ela exige uma certa morte. É a morte das outras possibilidades, né? Então, quando a gente tenta manter todas as possibilidades vivas, o que morre é a nossa presença. Gente, se esse tipo de reflexão te ajuda a viver com mais clareza, né? Se fala com você, segue aqui o canal. Aqui eu não vou ficar falando de produtividade vazia, vou falar de consciência, de espiritualidade, de desenvolvimento humano na prática, ali, aplicado à sua vida real. E agora, vamos voltar lá para a nossa rotina. Pensa na sua rotina. Você senta ali para trabalhar, mas aí você pensa, puxa, eu devia estar descansando, eu já fiz tanta coisa. E aí você vai e tenta descansar. Só que aí você começa a sentir aquela culpa, puxa, não estou produzindo. Então eu vou estudar, né? Que aí eu fico aqui quietinha estudando, mas aí você começa a estudar, aí você pensa, puxa, deveria estar vendo um vídeo, né? Aquele vídeo é bacana, vai me trazer um conteúdo legal. Só que aí você vai ver o vídeo e aí sente que, puxa, não, devia estar lendo mesmo algo mais profundo, né? Então, percebe, gente? Não é que você não saiba decidir, é que você não confia na sua decisão. Isso tem muito a ver também com uma identidade um pouco mais imatura da gente, né? E eu me incluo nisso quando isso acontece comigo. Tem uma parte interna nossa que de repente ela está sempre ali querendo uma validação, uma garantia de que sim, você está fazendo a melhor escolha. Sim, é isso aí. Mas essa validação, gente, não existe, né? Se a gente olha lá para o que Jesus falou, isso seria um coração dividido. Na psicologia a gente tem o termo FOMO, né, o Fear of Missing Out, que é bem isso, né, o medo de estar perdendo alguma coisa enquanto faço outra. A espiritualidade ela vai chamar de ausência, mas a gente também pode dizer ali que é que a gente não quer pagar mesmo o custo de escolher, a gente não aprendeu a pagar o custo de escolher, né? E escolher não precisa ser uma decisão perfeita, gente, não é porque a gente é adulto e tudo que a gente precisa decidir ali com perfeição, né? Mas a gente precisa sim escolher e bancar, né? E sustentar aquela decisão e poder dizer ali dentro da gente, não, por agora isso basta para mim, por agora isso aqui é o meu campo. Eu não preciso viver todas as possibilidades hoje, nesse momento. Porque aí sim, quando você se entrega à sua escolha, ela começa a te devolver sentido,
Percebe isso, gente? Porque a escolha não é só ali um ato mental, né? É como se fosse um acordo energético. Então, no momento que você escolhe alguma coisa ali de verdade, né, de coração, você vai fazer o quê? Você vai recolher aquela sua energia que estava espalhada por aí, né, em 1000 possibilidades imaginárias, e vai depositar sua energia ali num único ponto, com intenção, com coração pleno. Né? E é diferente, né? Quando a gente está ali em resistência constante, né? Resistência constante ao momento presente, isso altera a nossa sintonia, né? Pensamento de negação, de comparação, de insatisfação, tudo isso coloca a gente em uma faixa vibratória ali mais densa, né? E isso dificulta para a gente nessa a própria inspiração espiritual que a gente pode receber ali daquela atividade, daquela coisa que a gente vai fazer. Já a aceitação, quando a gente aceita, a gente gera uma harmonia, né? A gente eleva a nossa vibração. E isso deixa a gente ali mais receptivo a todo o amparo espiritual que a gente pode ter. Né? E não é mágica, gente, né? É afinidade. Aquilo que a gente vibra é aquilo que a gente atrai. Né? E não deixa de ser um treino espiritual. Não tem como separar a espiritualidade de nada na nossa vida. Né? Então, cada vez que a gente escolhe estar ali verdadeiramente presentes, né, naquilo que a gente está fazendo, seja uma tarefa, seja um estudo, um trabalho, né, um lavar-louça, um momento de descanso, quando a gente está ali presente, a gente está treinando o espírito para essa experiência de unidade. Né? Só que a gente não pode estar disperso para isso, porque a dispersão vai fragmentar, a gente precisa estar presente, a presença ela vai integrar. E o espírito que está integrado, ele vai evoluir mais rápido. Por quê? Porque ele aprende com menos dor. Ele aprende pelo amor. Então, gente, é bem isso. Né? Antes da gente conseguir se entregar, né, quando a nossa energia vibra em dúvida, ali, em comparação à expectativa, é uma coisa. Depois da entrega, vibrando em presença, é outra coisa. E energeticamente é bem simples e eu gosto de imaginar dessa forma mesmo que eu estou falando para vocês, né? Que a energia dividida, ela vai vibrar ali mais baixo, né? Mais fraco. E a energia que você reúne vai ter mais força, vai poder, né, ir mais alto, né? Colocando uma intenção boa. Então, se você está ali em dúvida constante, será que é isso mesmo que eu devia estar fazendo? Você fragmenta o campo, você quebra, né, o teu canal de comunicação com aquela atividade. Né? E a escolha que você sustentar, que você bancar, aí sim, ela vai organizar o seu campo. Porque quando você se entrega ali de coração à escolha que você fez, seu campo se organiza. Né? Uma coisa muito poderosa ali, de uma forma mais silenciosa, começa a acontecer. A vida começa a responder. Como, né? Como que a vida começa a responder, gente? Você vai pegar o livro vai começar a falar com você, né? Ele vai te trazer aquilo que você precisa, o conhecimento que você precisa vai entrar em você com muito mais facilidade. O trabalho vai começar a te gerar mais ideias, né? O descanso realmente vai começar a te descansar verdadeiramente. A própria espiritualidade, ela vai começar a tocar o seu corpo, né? A te trazer ali os insights que você precisa. Então, se eu posso deixar aqui uma sugestão para você, né? Se você quiser ali uma prática bem simples, né? Mas quase espiritual mesmo. Então, antes de começar qualquer coisa que você for fazer, fecha o olho, respira fundo, coloca a mão no seu coração e você fala mentalmente com você ali: eu escolho isso, o meu coração está aqui e eu abro mão do resto agora, com maturidade. Né? Fala isso com presença, fala isso com fé, fala isso com inteireza e curiosamente a vida vai começar a fluir disso tudo. Então, se esse vídeo aqui, né, trouxe algum tipo de clareza para você, deixa aqui um comentário, deixa uma palavrinha aqui embaixo, escreve ali presença, escreve escolha, inteireza, que eu vou ler de verdade, né? E eu espero que tenha te tocado esse vídeo, assim, não porque é bonito, bem feito, não. Eu tô retomando aqui, então toda essa parte eu tô treinando, mas assim, pelo conteúdo, exatamente porque tem relação com o que você vive. Né? Se isso tiver acontecido com você, então fico tranquila que esse vídeo cumpriu o seu papel. Né? A gente vai aprofundando, né? Aprender a escolher, aprender a estar presente na própria vida.
E se você deseja aprofundar com o meu acompanhamento, preencha o formulário que eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar um link com o formulário aqui, que eu vou responder com todas as informações que você precisa. Gente, fiquem com Deus, um abraço.